Meus queridos alunos da Escola Bíblica Dominical, da classe dos jovens, estaremos iniciando agora o estudo da lição de número 3 da nossa revista, que fala sobre o livro de Josué, sobre a trajetória de Josué e sobre a sua liderança ao levar o povo de Israel em direção à Terra Prometida. A lição de número 3 tem por título Preparativos para a Conquista. Nessa lição nós iremos estudar alguns eventos que aconteceram no momento em que a nação de Israel estava ainda do lado oriental do Rio Jordão, se preparando para atravessar este rio em direção à terra de Canaã. O povo de Israel estava nas proximidades da cidade de Jericó, que era uma cidade fortificada. Nós temos o relato bíblico de que essa cidade possuía grandes muralhas, possuía exército e estava preparada, fechada dentro dos seus muros, preparada para a defesa. Na lição de hoje nós estudaremos a forma como Josué se prepara para dar início efetivamente à conquista da terra de Canaã. Antes de começarmos a estudar essa lição, vamos fazer uma oração, vamos pedir que o Senhor esteja conosco durante esses momentos em que estudaremos a sua palavra. Querido Deus, eterno Pai, Senhor, neste momento quero te agradecer, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor nos concede neste momento de podermos estudar a tua palavra, Pai, de podermos aprender um pouco mais com o grande líder que foi Josué, ó Deus, e com as verdades que estão, Senhor, registradas na tua palavra. Senhor, neste momento eu quero te pedir que o Senhor venha abrir o entendimento de cada aluno, ó Pai, que o Senhor venha também falar ao meu coração, ó Deus, abrir a minha mente, o meu entendimento, para que eu possa transmitir, ó Pai, para cada um aquilo que eles precisam receber de Ti, ó Pai, aquilo que eles precisam aprender. Senhor, eu te peço que nós consigamos, ó Deus, aplicar nas nossas vidas os ensinamentos de Josué e que nós venhamos estar preparados, ó Pai, para conquistar aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Eu te peço, ó Deus, eu te agradeço, te pedindo que continue conosco ao longo dessa aula, em nome do seu Filho Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Amém. Vamos começar o estudo dessa lição pelo texto áureo. O texto áureo da lição de número 3 diz o seguinte: prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Provérbios capítulo 21, versículo 31. Nós temos um conhecimento de diversos salmos em que há um enaltecimento dessa vitória que vem do Senhor. A Bíblia diz que o salmista pôde expressar, vindo do seu coração, que uns confiam em carro, outros confiam em cavalos, mas ele iria fazer menção do nome do Senhor, o seu Deus. E esse texto ele diz claramente que não adianta nós nos prepararmos, não adianta nós planejarmos, não adianta nós confiarmos em alguma coisa. Aqui o sábio Salomão está se referindo ao cavalo, que era um dos animais utilizados nas batalhas e que conferiam grande poder aos exércitos naquela época. Na época de Salomão, a cavalaria era um elemento importante dos exércitos. Então muitas pessoas se preparavam com seus cavalos para a batalha, mas a vitória vem do Senhor. Esse é o nosso texto áureo nessa lição que fala sobre os preparativos para a conquista. A síntese da nossa lição diz o seguinte: Deus conduz o seu povo e concede-lhe vitória. A glória por toda e qualquer conquista deve ser atribuída exclusivamente a Ele, o Senhor dos Exércitos. Então, por mais que nós nos esforcemos, por mais que nós nos planejemos e por mais que nós façamos uma preparação, a vitória vem de Deus. E nós devemos atribuir as nossas conquistas e as nossas vitórias ao Senhor dos Exércitos. Josué estava conduzindo a nação de Israel
que era um povo que tinha uma promessa que Deus fez a Abraão. Se nós nos lembrarmos lá de Gênesis, no capítulo 12, no início desse capítulo, Deus faz uma promessa a Abraão. E Deus diz para Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, vai até uma terra que eu te mostrarei. E a Bíblia diz que Abraão ele sai dali da cidade em que ele estava, juntamente dos seus familiares, e Abraão vai até a terra de Canaã. No capítulo 15, Deus novamente confirma essa promessa a Abraão, dizendo que ele seria pai de uma grande nação e que essa nação, que os seus descendentes iriam habitar aquela terra. E nesse momento Abraão ainda não tinha o filho. No capítulo 17 nós vemos que Deus confirma a promessa a Abraão e diz que ele vai ter um filho. Esse filho nasce, Isaac, e a descendência de Isaac tinha uma promessa de que iria herdar a terra de Canaã. E aqui nós vemos que o povo de Israel estava próximo a conquistar essa promessa que tinha sido feita a Abraão séculos atrás. E para conquistar essa terra, para conquistar essa promessa, alguns preparativos foram realizados. A palavra do Senhor mostra claramente, principalmente no capítulo 2 do livro de Josué, que houve um planejamento, houve uma organização. E quando nós lemos a leitura bíblica em classe, o texto de Lucas capítulo 28 diz que Jesus fala sobre um homem que quer edificar uma torre. Esse homem, ele quer edificar uma torre e Jesus faz uma pergunta: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que a acabar? No versículo 29 desse texto, você pode conferir aí na sua Bíblia, Jesus fala que ele precisa planejar com antecedência para que não aconteça de passarem outras pessoas por ali e observarem aquela obra que ficou inacabada por falta de recursos, e essas outras pessoas venham a dizer daquele homem que ele é um insensato, ou até mesmo que ele não se planejou, ele não tem recursos. Jesus deixa bastante claro que se não houver esse planejamento, se não houver essa preparação na construção daquela torre, esse homem será motivo de escárnio. E a Bíblia mostra que Josué, ele se prepara para conquistar a terra de Canaã. Ele não vai até o Rio Jordão, ele não atravessa esse rio de qualquer forma. Há um planejamento. Na leitura bíblica da terça-feira, Êxodo capítulo 23, versículo 20, Deus está garantindo que irá enviar um anjo diante do povo para guardar pelo caminho e te levar ao lugar que te tenho preparado. A nação de Israel, quando está em direção a Canaã, nessa trajetória para conquistar as promessas do Senhor, eles estão debaixo da direção de Deus. A Bíblia mostra no livro de Êxodo que Deus se fazia presente em meio àquele povo por meio de uma coluna de nuvem e por uma coluna de fogo. E o povo caminhava de acordo com a vontade de Deus. Então eles estavam indo para conquistar, mas não estavam indo na sua própria força. Eles estavam indo debaixo de uma promessa e eles estavam indo guiados pelo Espírito Santo de Deus. Na leitura bíblica diária ainda, nós vemos no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 12, versículo 20, que Deus chama um homem de louco. É interessante esse texto de Lucas, no capítulo 12, versículo 25, porque esse era um homem que fez um planejamento. A Bíblia fala que esse homem que Jesus está chamando de louco, ele preparou os celeiros, ele guardou muitos mantimentos, só que ele, na sua insensatez, disse ao seu próprio coração: você agora pode ficar tranquilo, você tem mantimento para muitos e muitos dias. Nesse momento a sua alma pode folgar, você pode ficar com a sua alma tranquila, porque você está garantido com os seus mantimentos. E Jesus diz para aquele homem: louco, esta noite te pedirão a tua alma. Jesus conta essa parábola do que Deus está dizendo sobre aquele homem: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que você tem preparado? Para quem será?
essa pergunta nos traz uma reflexão de que nós precisamos planejar a nossa vida de acordo com a vontade de Deus. De nada adianta nós planejarmos, nós estabelecermos os nossos propósitos e eles estarem completamente afastados da vontade de Deus. Esse homem está sendo chamado de louco, porque ele fez um planejamento confiando apenas na sua força humana. E na verdade Deus não estava naquele seu planejamento, muito menos nas suas intenções de simplesmente querer folgar, querer ficar tranquilo achando que tinha tudo planejado, tinha tudo assegurado, e na verdade ele é chamado de louco, insensato, porque ele perderia sua alma. Na leitura diária da quarta-feira nós temos o texto de Provérbios. Aliás, leitura diária da quinta-feira nós temos o texto de Provérbios capítulo 6, versículo 6. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e sê sábio. Por que o salmista, ou melhor, por que Salomão, no seu provérbio, está orientando a que nós venhamos olhar para os caminhos da formiga? Nós conhecemos muito bem as formigas e vemos que elas são um tipo de animal que durante o período do verão elas estocam comida para o período do inverno. E elas são bastante diligentes nesse trabalho de prover alimentos para o período de dificuldade. Muitas vezes nós observamos as formigas caminhando e vemos algumas levando folhas que são até mesmo mais pesadas do que elas próprias. E vemos às vezes várias formigas juntas caminhando uma mesma folha grande ou algum outro tipo de provisão para o período de dificuldade. E Salomão está dizendo, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Ninguém conquista nada se ficar parado dormindo. Ninguém conquista nada se ficar estacionado num determinado ponto. O que o Salomão está dizendo, o que Salomão está dizendo nesse provérbio é que nós precisamos ser diligentes, nós precisamos nos planejar, porque os momentos de dificuldade virão. E se nós estivermos preparados previamente, se nós estivermos, assim como a formiga, feito um planejamento, nós teremos mais facilidade de enfrentar o momento da adversidade. A Bíblia fala sobre José, quando ele estava no Egito, ele interpreta os sonhos de Faraó. E José, ele dá um conselho para Faraó, que foi um conselho muito sábio. Faraó, nós teremos 7 anos de fome. Aliás, nós teremos 7 anos de fartura, mas em seguida virão 7 anos de fome, 7 anos de dificuldade. Nesse período de fartura, nós precisamos estocar alimentos para que quando vier o período de dificuldade, nós tenhamos provisão. Vocês certamente já ouviram falar de alguma pessoa que estava num bom emprego, que estava numa situação tranquila em um determinado momento, e esta pessoa não fez nenhuma provisão para o período de dificuldade. E muitas vezes pessoas que durante toda a sua vida tiveram uma boa condição financeira, de repente ficam desempregados, sofrem algum tipo de revés e começam a passar dificuldades. E nós ficamos até mesmo sem entender como pode. Essa pessoa teve, durante toda a sua trajetória, muita fartura, teve sempre um bom emprego, um bom salário, e agora está nessa dificuldade. São pessoas que não fizeram como a formiga, não fizeram como José, que planejaram, que guardaram durante o período de fartura para usar no período de escassez. E a Bíblia mostra que Josué, no momento em que ele está indo em direção à terra de Canaã, e nós vamos ver isso mais à frente, ele fala com os príncipes do povo que eles precisavam provisionar, ou seja, armazenar comida, mantimentos para aquela trajetória. Então nós precisamos ter esse olhar de planejamento do que virá adiante. Na leitura bíblica da sexta-feira, nós temos o texto de Isaías, capítulo 40, versículo 3. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo, vereda a nosso Deus. Esse texto fala sobre João Batista.
João Batista foi um profeta levantado por Deus para preparar o caminho do Senhor, ou seja, para pavimentar o caminho que seria trilhado por Jesus Cristo, Messias, no seu ministério. E a Bíblia fala que João Batista começa a sua pregação antes de Jesus Cristo iniciar o seu ministério, e ele começa a pregar no deserto. E a mensagem de João Batista era o arrependimento. João Batista estava querendo levar o povo ao arrependimento. Então, esse texto nos mostra que o próprio ministério de Jesus Cristo aqui na terra teve uma preparação, teve uma introdução. Na verdade, quando Deus levanta João Batista e dá a João Batista a missão de pregar o Evangelho, ele está mostrando que o ministério do Messias, a passagem de Jesus Cristo aqui pela terra, não aconteceu de qualquer forma. Deus planejou uma nação, Deus planejou uma tribo, a tribo de Judá, Deus planejou uma cidade, a cidade de Belém, Deus planejou uma família para que Jesus Cristo nascesse, e Deus planejou também um profeta que antecedeu o ministério de Jesus Cristo, que fez uma introdução que levou o povo a um arrependimento, de forma que o ministério do Messias, o ministério de Jesus Cristo, se iniciasse no momento certo, na nação certa, conforme o que Deus já havia planejado. Então nós vemos que o nosso Deus, ele é um Deus que planeja, ele é um Deus que não é pego de surpresa com as coisas que acontecem, com os rumos que a humanidade segue, ou com as coisas que surpreendem o ser humano. O nosso Deus, ele é um Deus que está no controle de todas as coisas. Nós precisamos confiar verdadeiramente que Ele conhece o presente, conhece o futuro, Ele conhece todas as coisas e todas as coisas estão sob o seu controle. Para encerrarmos a leitura diária do sábado, diz que, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então, esse texto de Gálatas do apóstolo Paulo está deixando bastante claro que veio a plenitude dos tempos, o momento certo de Jesus Cristo nascer, e para cumprir uma missão que Deus já tinha proposto, Deus já tinha elaborado e fixado esse plano de salvação antes mesmo da fundação do mundo. A leitura bíblica em classe está no livro de Josué, no capítulo 2. O comentarista da lição separou alguns versículos nessa leitura bíblica em classe. Mas é importante que você leia todo esse capítulo 2 do livro de Josué. Aliás, eu gostaria de recomendar com empenho que você leia todo o livro de Josué. O livro de Josué é um livro extremamente rico, fala sobre uma grande liderança do Antigo Testamento, o homem que sucede Moisés na liderança da nação de Israel. E certamente você terá muito a aprender com esse servo de Deus que desempenhou um ministério de liderança no momento de conquista e foi um líder que pode ser tomado como um modelo de liderança para o nosso tempo, especialmente para a juventude, que tem muitos sonhos, desejo de conquistar, está iniciando a sua vida, talvez pensando numa faculdade, num emprego, em construir uma família, em conquistar, sejam bens ou dons espirituais, dons ministeriais, e também na sua vida material. É muito importante que nós venhamos aprender com esses grandes líderes da palavra do Senhor, esses líderes que conquistaram coisas grandiosas debaixo de promessas que Deus tinha feito para eles. Então, leia não apenas o capítulo 2, que é relacionado à leitura desta lição, mas todo o livro de Josué. Certamente Deus vai abençoar poderosamente a sua vida. Vamos então à leitura bíblica. Josué capítulo 2, versículo 1. E Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 homens a espiar, dizendo: Ide reconhecer a terra e a Jericó. Foram, pois,
e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Josué capítulo 2, versículo 9. E disse aos homens: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desfalecidos diante de vós. Josué capítulo 2, versículo 23. Acompanhe conosco. Assim, aqueles dois homens voltaram e desceram do monte e passaram e chegaram a Josué, filho de Num, e contaram-lhe tudo quanto lhes acontecera. Versículo 24. E disseram a Josué: certamente o Senhor tem dado toda esta terra nas nossas mãos, pois até todos os moradores estão atemorizados diante de nós. Na introdução desta lição, eu gostaria de fazer com você um paralelo sobre dois momentos. O momento em que a nação de Israel chega às margens do Rio Jordão e se preparam para entrar na terra de Canaã, e o momento em que eles saem do Egito. Então vamos comparar a saída do Egito com a chegada a Canaã. Vejam que são dois povos totalmente diferentes, ou dentro de uma mesma nação de Israel, dos descendentes de Abraão, de Isaac e de Jacó, nós temos duas gerações diferentes. A geração que saiu do Egito morreu no deserto. A geração que está prestes a conquistar a terra de Canaã é uma geração de pessoas que nasceram no deserto. Essas pessoas que saíram do Egito não conseguiram alcançar a promessa. Eles tinham a promessa, mas eles não conseguem alcançar a promessa. E eles não conseguem alcançar a promessa justamente porque eles estavam com o seu coração muito voltado para o Egito. Eles não estavam voltados especificamente para confiar em Deus. Eles estavam muito focados nas coisas que tinham deixado para trás, e eles não conheciam, apesar de terem visto milagres, apesar de terem visto as 10 pragas, apesar de terem visto o mar vermelho se abrir, apesar de todos os milagres que Deus faz no deserto, essa geração que está saindo do Egito é uma geração que não conquista a promessa. A geração que chega até as margens do Rio Jordão é uma geração que já estava preparada para conquistar. Era uma geração que já estava com fé. Era uma geração que já estava consciente de que naquele momento, de que naquela circunstância em que eles estavam, eles iriam cumprir, eles iriam ver cumprida na vida deles a promessa que Deus tinha feito a Abraão. Então, percebam que são momentos distintos que aquele povo estava vivendo. E aquela geração que ficou para trás, que não alcançou as promessas do Senhor, não entrou na terra de Canaã. Mas Deus levantou uma geração naquele deserto, e foi uma geração de conquista, uma geração que chegou até a terra de Canaã e tomou posse efetivamente daquela terra. Tem um hino do Voz da Verdade em que ele fala que havia um povo no deserto. Esse hino é bem interessante, que ele fala sobre os milagres que foram feitos no deserto. Aquela geração é uma geração que viu Deus enviando maná. Aquela geração era uma geração que viu brotar água da rocha. Naqueles 40 anos que o povo passa no deserto, eles vivenciam os milagres de Deus diariamente. Eles viram Deus descer sobre o Monte Sinai e falar com Moisés, o monte trovejando e fumegando, Deus falando com aquele povo. Então, nesse momento, eles estavam preparados para conquistar as promessas do Senhor. E nesse primeiro ponto, a gente precisa compreender que Josué, nesses preparativos, ele chama alguns homens, e eles são denominados príncipes do povo, no capítulo 2 de Josué,
E eles orientam, esses príncipes, eles são orientados a falar com o povo que eles devem provisionar comida. No capítulo 18 do livro de Êxodo, a gente vê que Moisés, o líder que antecede a Josué, ele também escolhe alguns homens para estarem juntamente com ele. Ele recebe um conselho do seu sogro, Jetro, e no versículo 25, ele escreve que escolheu Moisés homens capazes de todo Israel e os pôs por cabeças sobre o povo, maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. Moisés escolheu esses líderes para que o ajudasse na condução daquela nação de Israel. Josué, de igual modo, também escolhe esses príncipes do povo para ajudá-lo naquela caminhada. O que esses textos nos ensinam? Que todos os grandes líderes, eles têm ao seu redor, próximo de si, pessoas que são capacitadas, pessoas que são escolhidas, pessoas que são preparadas para ajudá-los na sua tarefa de liderança. Ninguém pode ter a pretensão de ser um líder sozinho. Ninguém pode ter a pretensão de ser um líder que não ouve ninguém. Esses homens, esses grandes líderes do Antigo Testamento, eles estão nos ensinando que nós precisamos, se formos exercer uma liderança eficaz, uma liderança que verdadeiramente é uma liderança de conquista, que vai em busca das promessas do Senhor, nós precisaremos de equipes, precisaremos de líderes e de outras pessoas que possam ajudar a conquistar as promessas do Senhor. Josué então reúne esses príncipes no capítulo 1, no versículo 11, e diz para eles: passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que entreis a possuir a terra que vos dá o Senhor vosso Deus para a possuirdes. Então, esses homens, juntamente com Josué, eles têm 3 dias para preparar o povo. Josué tinha diante de si o Jordão. Nas aulas anteriores, nós já tivemos essa noção da geografia da conquista. O povo de Israel sai do Egito em direção a Canaã, mas eles não seguem pelo caminho dos filisteus, que seria um caminho muito mais rápido para chegar até Canaã. Eles vão pelo caminho do deserto, eles passam pelo Mar Vermelho, ficam 40 anos no deserto, e quando eles chegam próximo a Canaã, para iniciar efetivamente a conquista, a Bíblia mostra que eles estão ao lado oriental do Rio Jordão, onde hoje está situada a Jordânia. É onde o povo de Israel estava acampado nesse momento, do lado oriental do Rio Jordão. E ali eles têm 3 dias para se preparar, para guardar alimentos, porque em breve eles irão atravessar o Rio Jordão e começarão a conquista. E a primeira cidade que eles têm pela frente é justamente a cidade de Jericó, uma cidade fortificada, uma cidade com muralhas, uma das cidades mais poderosas que havia ali na terra de Canaã. Então esses homens, eles começam a planejar, juntamente com todo aquele povo, de acordo com a instrução que lhe tinha sido dada por Josué, como que aquele povo, que eram milhões de pessoas, iriam atravessar o Rio Jordão e iriam iniciar essa conquista. No livro de Provérbios, no capítulo 16, versículo 9, ele diz que o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. O coração do homem planeja. Muitas vezes nós temos sonhos, nós temos projetos, muitas vezes nós queremos alcançar algo para a nossa vida, para o nosso futuro profissional, ou até mesmo para a construção de uma família, para os nossos projetos darem certo.
e nós começamos a fazer esses planejamentos. Mas a Bíblia diz que quem dirige os nossos passos é o Senhor. Muitas vezes nós queremos fazer como Balaão, que foi convidado para amaldiçoar o povo de Israel. E a Bíblia diz que Balaão ele pega a sua jumenta e começa a trilhar um caminho, só que não era o caminho que o Senhor queria que ele trilhasse. E o anjo do Senhor se coloca naquele caminho com uma espada desembainhada contra Balaão, porque ele não estava dirigindo seus passos no caminho do Senhor. Então, que nós venhamos pedir ao Senhor para guiar os nossos passos, que os nossos projetos estejam de acordo com a vontade de Deus, que nós venhamos dizer para o Senhor, para que Ele venha fazer a sua vontade, assim como Jesus ensinou os discípulos na sua oração. Eles deviam rogar ao Pai que fosse feita a sua vontade aqui na terra como ela é feita no céu. Quando nós estamos buscando alcançar, quando nós estamos buscando conquistar as promessas de acordo com a vontade de Deus, nós seremos bem-sucedidos. Mas quando nós tentamos conquistar com as nossas próprias forças, ou tentando seguir os nossos próprios caminhos, certamente nós teremos problemas, teremos dificuldades. E nessa de seguir os próprios caminhos, alguns israelitas até mesmo perderam as suas vidas. Mais à frente a gente vai falar sobre isso. Mas lá naquele episódio de Cades Barneia, alguns que quiseram conquistar com as suas próprias forças foram em direção à terra dos cananeus e perderam as suas vidas ali naquele lugar porque não estavam na direção de Deus. Vejam que nos preparativos para atravessar o Rio Jordão, a tribo de Ruben, de Gade e a meia tribo de Manassés, eles passam armados à frente dos seus irmãos. Lá no livro de Números, essas tribos de Ruben, Gade e Manassés, eles pediram a Moisés que eles ficassem com a sua possessão ao lado oriental do Rio Jordão. Por quê? Porque essas tribos tinham muito gado. E aquela terra ao oriente do Rio Jordão era uma terra de muitos campos. Números capítulo 32 fala sobre isso. E os filhos de Ruben, os filhos de Gade, tinham muito gado em grande multidão. E viram as terras de Jazer e a terra de Gileade, e eis que era lugar de gado. Vieram, pois, os filhos de Gade, os filhos de Ruben, e falaram a Moisés e a Eleazar, o sacerdote, e aos maiorais da congregação, dizendo: Atarote de Bom e Jazer, e Minra, e Esbom, e Eleade, e Sebã, e Nebo, e Beon, a terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel é terra de gado, e os teus servos têm gado. Disseram mais: se achamos graça aos teus olhos, desce esta terra aos teus servos em possessão, e não nos faça passar o Jordão. Quando Moisés ouviu essa palavra, Moisés ficou muito mal impressionado com aquelas tribos. Porque Moisés entendeu que aquelas tribos queriam conquistar ao oriente do Jordão e não queriam ir conquistar o que o Senhor tinha dado efetivamente a Moisés, que era a terra ao ocidente do Jordão. E mais, Moisés imaginou que esses homens dessas tribos, eles iriam ficar ali na terra que já tinha sido conquistada e não iriam ajudar as outras tribos a conquistar também a possessão que lhes tinha sido designada por Deus, conforme a promessa feita a Abraão, a Isaque e a Jacó, que habitaram naquelas terras. E Moisés fala com aqueles homens, versículo 6: Porém, Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben: E irão vossos irmãos à peleja, e ficareis vós aqui? Por que, pois, desencorajais o coração dos filhos de Israel, para que não passe a terra que o Senhor tem dado? Moisés estava falando para aquelas tribos: vocês estão aqui nessa terra que já foi conquistada, uma terra que é boa para gado, agora vocês querem ficar aqui e querem desencorajar os vossos irmãos de conquistarem a terra que o Senhor
jurou a Abraão que lhe daria sua descendência. É como se Moisés estivesse dizendo para eles: bonito, vocês já encontraram uma terra para vocês ficarem e agora vocês não mais querem conquistar a promessa e vocês ainda querem desencorajar as outras tribos de conquistar a promessa. E esses homens, eles falam: não, Moisés, não é isso. Nós queremos ficar nessa terra, mas nós iremos passar adiante dos filhos de Israel armados para conquistar juntamente com eles. No momento certo em que a nação de Israel atravessar o Rio Jordão e for conquistar a terra de Canaã, nós iremos juntamente com ele. Os homens de guerra, os valentes, irão também com os nossos irmãos pelejar. E Moisés fala no versículo 23 que... Aliás, Moisés fala no versículo 20: então Moisés lhes disse: se isto fizerdes, se vos armardes para a guerra perante o Senhor, e cada um de vós armado passar o Jordão perante o Senhor, até que haja lançado fora os seus inimigos de diante dele, e esteja a terra subjugada perante o Senhor, então voltareis depois e ficareis desculpados perante o Senhor. Moisés falou com aquele povo: vocês podem ficar com essa terra, mas vocês vão passar então juntamente com as outras tribos para conquistar a herança que Deus tem dado aos descendentes de Abraão. E agora, quando nós vemos o povo se preparando para atravessar o Jordão e ir em direção a Jericó, conquistar a terra que Deus tinha dado a Abraão e a sua descendência, essas duas tribos, a tribo de Ruben, de Gade e metade da tribo de Manassés, eles passam armados à frente das outras tribos. Existe aqui um pequeno detalhe, que a quantidade de guerreiros que havia nessa tribo era muito maior do que a quantidade de guerreiros que passaram armados juntamente com o povo. Se nós compararmos lá no livro de Números a contagem das tribos, a quantidade de homens que havia nessas tribos e a quantidade que passa, a gente vai perceber que a quantidade é menor. Não foram todos os guerreiros que foram juntamente com as outras tribos para a conquista na terra de Canaã. Mas o que é importante daqui a gente destacar é a atitude desses homens. Eles já tinham uma terra onde ficariam as suas mulheres, os seus gados, as suas crianças e outros homens ali para defender aquele território, mas eles iriam passar armados juntamente com as outras tribos para conquistar aquilo que Deus havia prometido a Abraão e a sua descendência. Isso traz um ensinamento para as nossas vidas, que é o seguinte: muitas vezes nós estamos buscando conquistar algo e outras pessoas também estão conosco na peleja, em busca de conquistar as promessas que foram feitas por Deus para essa pessoa ou para esse grupo de pessoas. E nós chegamos até um determinado momento e percebemos que aquele lugar em que estamos é um lugar que já preenche a promessa que Deus nos fez. Essas tribos, elas chegam até ali e dizem: esse lugar é um lugar de gado, nós temos gado, nós queremos ficar aqui. Mas não é porque nós vamos ficar aqui, não é porque nós já alcançamos a nossa promessa, que nós vamos nos acomodar, ou que nós não vamos ajudar mais ninguém. Essas tribos, elas passam à frente do povo. Então, se você já alcançou a promessa do Senhor, se você já conquistou algo, pode ser que você não tenha conquistado a integralidade ou totalmente aquilo que Deus te prometeu, mas se você já pode ajudar alguém, ajude. Faça como essas tribos, elas passaram armadas adiante do povo para conquistar a terra de Canaã. Caminhando nesse primeiro ponto, nós vemos sobre a fidelidade à liderança de Josué. A nação de Israel, quando caminha em direção à terra de Canaã,
eles dizem a Josué que assim como eles obedeceram a Moisés, eles também irão obedecer a Josué. E essa fidelidade ao líder é algo muito importante. Alguns versículos desse terceiro subponto falam sobre isso. Versículo 16 do capítulo 1 de Josué. Então responderam a Josué, dizendo: tudo quanto nos ordenaste, faremos, e onde quer que nos enviares, iremos. Esse povo está dizendo: Josué, nós reconhecemos que você é o líder enviado por Deus para nos levar até a terra de Canaã. Então, aquilo que você disser, nós vamos seguir. Nós reconhecemos que você está nos guiando na direção de Deus. E isso é muito importante, porque o povo complementa ainda essa declaração de fidelidade a Josué, dizendo: como em tudo ouvimos a Moisés, assim te ouviremos a ti. Tão somente que o Senhor teu Deus seja contigo, como foi com Moisés. Versículo 18. Todo homem que for rebelde às tuas ordens e não ouvir as tuas palavras, em tudo quanto lhe mandares, morrerá. Tão somente esforça-te e tem bom ânimo. Então, um componente fundamental da conquista da terra de Canaã, da preparação para aquela conquista, é justamente a fidelidade ao líder. O povo precisa ter a certeza e a convicção que a liderança está guiando segundo a direção de Deus. E aquele povo sabia que Josué estava guiando aquela nação de acordo com a direção que Deus tinha lhe dado. Ele não estava indo segundo a sua própria mente ou segundo o seu próprio pensamento. Mas assim como Deus tinha sido com Moisés, Deus também era com Josué. E a nação de Israel, quando entende isso, está pronta para a conquista. Veja que quando eles saem do Egito, Moisés fala alguma coisa e aquele povo rebelde daquela geração que saiu da terra do Egito, que tinha sido escrava ali naquele país, aquela geração rebelde não queria obedecer a Moisés. E aqui nós já temos uma geração diferente que quer obedecer à liderança de Josué e seguir aquilo que Josué está lhes dizendo para que seja feito. Então, vejam que coisa interessante. Nós temos uma diferença entre essas gerações que não é uma diferença apenas no que elas aprenderam, apenas no que elas viram, apenas no que elas vivenciaram. É uma diferença também de posicionamento. Como essas gerações se posicionam diante da sua liderança. Uma geração que está pronta para a conquista, uma geração que está pronta para alcançar as promessas, é uma geração que é fiel ao seu líder. É uma geração que tem fidelidade a Deus e a sua liderança. E agora, para encerrar esse primeiro ponto, vamos à questão de reflexão. A terra prometida foi uma promessa de Deus aos patriarcas, resultado da bondade divina. Agora, um ponto importante. A herança do Senhor só pode ser recebida por aqueles que a desejam. Que coisa interessante! Aquela nação de Israel que sai da terra do Egito não desejaram verdadeiramente alcançar a promessa, e aqueles homens morreram no deserto. Muitas pessoas têm promessas, mas não têm o desejo, não têm o impulso de ir em busca da promessa do Senhor. A herança de Deus só pode ser recebida por aqueles que a desejam. Qual é a maior herança que o ser humano pode alcançar? Qual é a maior dádiva que o ser humano pode alcançar? A salvação da sua alma. Deus trouxe a possibilidade de que todo homem seja salvo. A Bíblia diz no Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo
aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, a salvação é para todas as pessoas. Só que lá no Evangelho de Marcos, no momento final do ministério de Jesus, quando ele dá as últimas instruções para os seus discípulos, ele deixa bem claro: aquele que crer será salvo, quem não crer será condenado. E nem todas as pessoas querem crer, nem todas as pessoas desejam alcançar essa promessa. Então nós precisamos buscar verdadeiramente as promessas que Deus tem feito para as nossas vidas. A Bíblia é repleta de promessas e Deus tem feito promessas individuais a você, a seus amigos, a sua família, mas é necessário que nós venhamos desejar conquistar essas promessas, que nós venhamos ir ao encontro das promessas. Quem ficar parado dormindo, como as formigas lá do Provérbios, certamente não irá conquistar nada. Esse povo está se preparando para a batalha, esse povo está se preparando para grandes conquistas, e nós também devemos nos preparar, nós também devemos nos colocar em posição de caminhar, em posição de conquistar. Vamos então passar ao ponto 2, que fala sobre os espias. A Bíblia registra que Josué envia 2 espias até a cidade de Jericó. Vejam que coisa interessante. Lá em Cádiz Barneia, quando Moisés envia os espias para espiarem a terra de Canaã, ele envia 12 espias. Esses espias chegam até a terra de Canaã e 10 espias trazem notícias ruins. Somente Josué e Caleb, 2 espias, trazem boas notícias. No momento em que Josué envia os espias a Jericó, ele envia apenas 2 espias. Ele não envia 12 espias como Moisés tinha enviado anteriormente. Esses 2 espias que são enviados até a cidade de Jericó, eles voltam com boas notícias. Só que é interessante a gente observar essa estratégia de Josué de enviar os espias. Vocês já pararam para pensar que aquele povo estava debaixo de uma promessa? Vocês já pararam para pensar que Josué já tinha recebido a promessa de Deus, ele já tinha a palavra de Deus, o compromisso firmado de que Deus estaria com ele, de que Deus faria aquele povo herdar a terra de Canaã? E aí a gente se pergunta então, para que enviar espias, se Deus já disse que essa terra será conquistada? É exatamente aqui que a gente precisa nos atentar para a necessidade de preparação. Muitas pessoas querem conquistar as promessas, mas não se preparam para as adversidades. Certamente você conhece alguém que tem um sonho de passar em um concurso público, por exemplo. E essa pessoa que tem esse sonho não estuda, não faz questões de provas anteriores, não busca informações com aqueles que já fizeram esse concurso. Essa pessoa não leu o edital, por exemplo, e é uma pessoa que não está tomando as medidas necessárias de preparação para conquistar esse objetivo. Josué está enviando esses espias justamente para que eles cheguem até ali, observem a cidade, observem o povo, quais são as armas, o que eles têm de provisão, como é que é a cidade, como é o muro, o que eles estão pensando acerca de nós. Então Josué envia esses homens até aquela cidade de Jericó para compreender o cenário, qual é a dificuldade, qual é a luta, o que eu vou enfrentar. Muitas pessoas, tendo plena consciência de que o problema está vindo na sua direção, ficam paradas. Quando o problema está a meio metro de distância, elas tomam alguma atitude. E aí já é tarde. Imagine que você está na beira da praia e perceba um tsunami vindo lá
no horizonte, uma onda gigantesca. Você olha e vê aquela onda gigantesca vindo, e ali próximo existe uma montanha que você pode subir, se abrigar e ficar num lugar elevado. Aí você fala assim, não, vou ficar aqui na praia de boa, esperando a onda chegar. Quando ela estiver a 5 metros de distância, eu corro. Algumas pessoas fazem exatamente isso. E Josué, ele faz totalmente diferente. Ele envia os espias. Eu gostaria de compartilhar com você uma frase do livro A Arte da Guerra. Essa frase está nesse livro que foi escrito por Sun Tzu, um general e estrategista chinês. Esse general, ele nasceu no ano 544 a.C. Ou seja, nós estamos falando de séculos depois de Josué. Sun Tzu, de acordo com a história, nasceu no ano 544 a.C. Existem algumas pessoas, alguns estudiosos que colocam em dúvida se ele realmente viveu ou se esse livro foi escrito por alguma outra pessoa, mas o fato é que no livro A Arte da Guerra, ele registra o seguinte: se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Se você se conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória ganha, sofrerá também uma derrota. Se você não conhece nem o inimigo, nem a si mesmo, perderá todas as batalhas. Veja que coisa interessante, são 3 cenários. Cenário 1. Você conhece o inimigo, mas você não se conhece. Então, para cada uma batalha, aliás, para cada uma vitória, você tem uma derrota. O cenário 2 é o seguinte: você não se conhece, não conhece a si próprio e não conhece o inimigo. Ou seja, você não conhece ninguém, você não conhece nada. Todas as batalhas serão perdidas. E o terceiro cenário é o cenário em que você conhece o inimigo e você se conhece. Nesse cenário, Sun Tzu está dizendo, você vai ganhar todas as batalhas. Tem alguns crentes que eles não conhecem o inimigo. Veja que interessante. Alguns crentes não conhecem o inimigo. Uma outra classe de crentes, além de não conhecer o inimigo, não conhece nem a si próprio. E existe uma classe de crentes, um grupo de crentes, que conhece o inimigo e que conhece a si próprio. Mas quando eu digo conhecer a si próprio, não é necessário conhecer a si próprio enquanto pessoa. É necessário conhecer o seu Deus. Isso é importante. No livro de Efésios, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, no versículo 12, Paulo deixou registrado que nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os potestados, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então o primeiro passo é conhecer o inimigo. Por que eu destaquei isso daqui? É importante que a gente tenha a consciência de que o nosso inimigo não é a carne nem o sangue. Porque tem umas pessoas na igreja, fora da igreja tem também, mas na igreja tem umas pessoas que acham que o inimigo é o vizinho, que o inimigo é o colega de trabalho, que o inimigo é a pessoa do outro departamento da igreja, que o inimigo é a outra liderança da igreja, que acha que o inimigo é a irmã de oração. Elege pessoas como se fossem inimigas. E Paulo está dizendo, nós não temos que lutar contra a carne nem o sangue. O inimigo é outro. Então, o crente tem que saber quem é o inimigo. E o crente precisa saber quem é o seu Deus. Nós precisamos saber quem está do lado de lá e quem está do lado de cá. Quem está conosco, quem é o nosso comandante, quem é o nosso general. Jó, no capítulo 42, no versículo 2,
ele diz exatamente quem é Deus. Quem é Deus para Jó? Um homem que perdeu tudo, um homem que perdeu a sua família, um homem que perdeu a sua riqueza, um homem que perdeu a sua saúde. Ele diz claramente, Jó, no capítulo 42, no versículo 2, ele diz de Deus: bem sei que tudo podes e que nenhum de seus propósitos podem ser impedidos. Esse é o nosso Deus. Nós precisamos conhecer o nosso Deus e precisamos conhecer o inimigo. O inimigo já está derrotado. O inimigo foi expulso do céu. E o final dele já está decretado. Nós precisamos ter a certeza de que o nosso Deus é um Deus poderoso e que vencerá todas as batalhas. Se nós estivermos firmemente confiados no nosso Deus, nós não precisamos temer o resultado de nenhuma batalha, porque nós seremos vitoriosos, porque o nosso Deus ele nunca perdeu nenhuma batalha. O povo de Israel estava se preparando para entrar na terra de Canaã, e esta preparação incluía conhecer o inimigo, mas Josué, antes de buscar conhecer o inimigo, ele já tinha conversado com o Senhor e Deus já tinha dito para ele: Josué, esforça-te, tem bom ânimo, porque você fará este povo herdar a terra que eu jurei aos seus pais que lhes daria. Eu irei juntamente com você. Então Josué conhecia o seu Deus, ele envia os espias para conhecer o inimigo e assim traçar a melhor estratégia para conquistar as promessas do Senhor juntamente com aquela nação de Israel. E continuando nesse segundo ponto, eu queria falar um pouco sobre Raabe. E Raabe é uma mulher que aparece na história da nação de Israel no momento crucial em que o povo vai atravessar o Rio Jordão para conquistar a terra de Canaã. A Bíblia mostra que Deus vai usar essa mulher que era prostituta para abrigar os espias na sua casa, e ela vai fazer uma aliança com esses espias. E aqui eu quero mostrar uma coisa peculiar da Bíblia que acontece em outros momentos da palavra do Senhor, que é o seguinte: Deus usa pessoas improváveis. Quando que nós iríamos imaginar que Deus ali na cidade de Jericó iria usar uma pessoa moradora daquela cidade para ajudar a nação de Israel? Já começa por aí. Raabe era inimiga da nação de Israel. Ela morava na cidade de Jericó. Aquela mulher, a princípio, não tinha nenhum interesse em que a nação de Israel fosse vitoriosa, porque isso significava a derrota da sua cidade. Ou quando que o inimigo vai ser usado para ajudar o povo de Deus a ser vitorioso e conquistar as promessas do Senhor. Então, tenha consciência disso. Deus usa pessoas improváveis, Deus usa coisas improváveis e Deus faz coisas que parecem absurdas aos nossos olhos, mas Ele tem os seus meios e os seus propósitos. No livro de Josué, Deus usa uma prostituta para ajudar aqueles espias. Se nós formos até o livro de Reis, nós vemos Deus usando uma viúva. E a Bíblia fala que Deus diz para o profeta: vai até a cidade de Sarepta, que por acaso, ou não por acaso, porque Deus sabia, né? Aquela era a cidade da família de Jezabel. E Deus diz para o profeta: vai até aquela cidade que eu ordenei uma mulher viúva e pobre para te sustentar. Então Deus usa pessoas improváveis. Não se assuste se no momento em que você estiver indo conquistar as promessas do Senhor, Deus usar o ímpio, Deus usar aquela pessoa que você nunca falou, uma pessoa que você nunca viu, uma pessoa que nunca te ajudou, e Deus usar justamente essas pessoas para te ajudar a chegar até a promessa, a alcançar aquilo que Ele te prometeu. Então, Deus usou Raabe.
E Raabe transmite uma mensagem para aqueles espias, que era uma mensagem muito importante. Está no livro de Josué, no capítulo 2, no versículo 9, ela disse aos espias: bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desfalecidos diante de vós. Versículo 10. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito. E o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, a Sion e a Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Versículo 11. O que ouvindo desfaleceu o nosso coração, e em ninguém há mais ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Vejam que coisa interessante. Esta mulher prostituta da nação inimiga está sendo usada para transmitir aos espias uma mensagem de que naquela cidade de Jericó não havia ânimo nenhum. Aqueles homens estavam dentro da cidade, que era protegida por muralhas, e eles estavam ali desfalecidos. Eles estavam ali sem ânimos, porque eles tinham ouvido o que Deus tinha feito em favor da nação de Israel. Como Deus tinha tirado aquela nação do Egito, passado o Mar Vermelho, como aquela nação de Israel estava conquistando tudo aquilo que Deus tinha prometido a Abraão, a Isaac, a Jacó, aos patriarcas. Então, é importante, nesse segundo ponto, a gente compreender o seguinte: o líder precisa conhecer o seu campo de batalha. O nome disso é prudência. Mas também deve manter uma inabalável fé na promessa do Altíssimo. Não é porque o líder conhece o inimigo que ele vai se esquecer do seu Deus. Não é porque ele estudou a situação e está a par dos problemas que ele vai se esquecer de Deus. Vamos seguir para o terceiro ponto neste momento e iremos estudar agora a história de Raabe. Vamos falar um pouco sobre Raabe. Raabe era uma mulher de fé, uma mulher de estratégia e entrou para a história do Antigo Testamento como a mulher do fio de escarlate. Vamos falar um pouco sobre Raabe. A primeira coisa importante a ser dita sobre Raabe é que na carta aos Hebreus, no capítulo 11, Raabe é listada como uma heroína da fé. Vejam, Raabe tinha sido prostituta na cidade de Jericó, e lá no Novo Testamento, na galeria dos heróis da fé, das pessoas que são reconhecidas na Bíblia como aquelas que demonstraram uma grande fé, essa mulher também está listada. Hebreus capítulo 11, no versículo 31, acompanhe comigo. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Essa mulher, no Evangelho de Mateus, no capítulo 1, no versículo 5, a gente vê que ela casou-se com um homem da tribo de Judá chamado Salmão. E desse relacionamento nasceu Boaz. Boaz se casou com Ruth. Eles tiveram um filho, que o nome desse filho era Obed. E esse filho Obed gerou a Jessé, e Jessé foi o pai de Davi. E assim Raabe entrou na linhagem de Jesus Cristo. Veja que coisa interessante. Uma mulher que
tinha sido prostituta naquela cidade de Jericó, agora está na linhagem de Jesus Cristo, na lista dos heróis da fé, e se tornou um antepassado, uma ascendente do maior rei da nação de Israel, que foi o rei Davi. Esta mulher mudou completamente a sua vida, mudou completamente a sua trajetória a partir do momento em que ela compreende que a nação de Israel tinha um Deus, que esse Deus era o Deus verdadeiro e que esse Deus cumpria suas promessas. Então, Raabe muda completamente o seu destino no momento em que ela ingressa na nação de Israel. O exemplo de Raabe é o exemplo que nós devemos trazer para os nossos dias no contexto do Novo Testamento, no contexto da nova aliança estabelecida por Jesus Cristo na cruz. Nós precisamos compreender que existem no mundo muitas pessoas como Raabe, que estão vivendo nos seus pecados, que estão vivendo afastados de Deus, mas a promessa de salvação também diz respeito a essas pessoas. E nós precisamos buscar agregar essas pessoas, levar até elas a mensagem do Evangelho e buscar fazer com que elas também participem da salvação. Essa mulher e a sua família foram incluídas na nação de Israel e passaram a fazer parte daquele povo que tinha a promessa de conquistar a terra de Canaã. O comentarista colocou aqui uma pergunta que é interessante. A Raabe, na sua história, ela conta uma mentira. Quando os homens de Jericó chegam até a casa de Raabe e perguntam para Raabe: Raabe, nós soubemos que tem uns homens aqui que vieram espiar a nossa cidade. Você viu esses homens? Sabe onde eles estão? O que eles estão fazendo? A Bíblia diz que Raabe conta uma mentira. Ela diz que os homens já foram embora, quando na verdade eles estavam na casa dela. E o comentarista colocou uma pergunta para a gente, que é a seguinte: como vamos responder a perguntas embaraçosas? Há uma pergunta extremamente embaraçosa, na minha opinião, uma das perguntas mais embaraçosas ou mais difíceis de toda a Bíblia. Poucas pessoas na Bíblia, talvez, tiveram que responder uma pergunta mais complicada, mais difícil do que a pergunta que Isaac fez para Abraão quando eles estavam indo até o monte. E Abraão estava indo ali para oferecer Isaac em sacrifício. Livro de Gênesis, no capítulo 22, no versículo 7, diz assim: então falou Isaac a Abraão seu pai e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Veja que pergunta forte para Abraão naquele momento. Abraão poderia ter contado qualquer historinha para o seu filho, mas ele não mente. Ele responde a pergunta que Isaac fez para ele de acordo com a orientação de Deus. E no versículo 8, disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E assim caminharam ambos juntos. Então nós precisamos buscar a orientação de Deus para que venhamos responder com sabedoria as perguntas que nos forem feitas. Jesus disse aos seus discípulos que eles não precisariam ficar preocupados com o que eles iriam falar quando eles fossem apresentados diante dos homens, porque o Espírito Santo, naquele momento, iria ensiná-los o que eles precisariam falar. Então, cada um de nós que temos o Espírito Santo do Senhor nas nossas vidas, nós não devemos mentir. Raabe mentiu porque ela ainda não tinha conhecido o Deus de Israel e ela ainda estava usando as suas estratégias humanas naquele momento. Mas no momento em que nós somos transformados, temos uma vida mudada pela ação do Espírito Santo, nós não devemos mentir. Nós devemos buscar
que o Espírito Santo venha nos dar a palavra correta para responder, a resposta adequada para cada momento, independentemente de a pergunta ser complexa, ser difícil, ser embaraçosa. Raabe, ela foi abençoada não pela sua mentira, mas assim pela sua fé e pela sua coragem, porque no momento em que Raabe esconde os espias, ela coloca a sua própria vida em risco. E ela está sendo abençoada pela sua coragem, pela sua fé. E nós devemos lembrar de uma passagem do Novo Testamento, Jesus Cristo falando com uma mulher adúltera. No Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 11, Jesus diz para aquela mulher: vai e não peques mais. A mesma coisa acontece com Raabe. Raabe deixa para trás a sua vida de prostituta, uma vida pecaminosa, e passa a ter uma nova vida dali para frente. Não importa. Na lição dos adultos, no trimestre passado, na lição de número 13, nós estudamos a doutrina da justificação. E naquela lição nós aprendemos que no momento em que uma pessoa se arrepende, no momento em que ela é justificada, o próprio Deus se esquece dos pecados passados. Ele diz que não se lembra mais. Então, quando Jesus diz para aquela mulher, vai e não peques mais, essa é a mesma mensagem que deve ser transmitida a todo aquele que abandona uma vida pretérita de pecados, uma vida pretérita afastado de Deus. A partir do momento em que essa pessoa passa a ter uma comunhão com o Senhor, a sua vida está completamente transformada. E a partir dali você pode ter uma trajetória de fé, uma trajetória de vitória, a ponto de, assim como Raabe, ser reconhecida como uma heroína da fé. No livro de Lamentações, no capítulo 3, no versículo 22 e 23, nós vemos que as misericórdias do Senhor, elas são a causa de não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim. Novas elas são a cada manhã. E grande é a fidelidade de Deus. Raabe se torna conhecida na história da nação de Israel por conta do fio de escarlate. Esse fio de escarlate é um emblema na vida de Raabe, porque Raabe fez um acordo com os espias de que, em troca do que ela tinha feito, em troca de ela ter ajudado aqueles espias, eles iriam salvar a sua vida e a vida da sua família. E o que os espias colocam para marcar aquela aliança foi um fio de escarlate que deveria ficar pendurado na janela de Raabe. Na casa de Raabe havia uma janela e a Bíblia diz que a casa de Raabe estava sobre os muros da cidade. Da janela da sua casa foi pendurado um fio de escarlate. Esse fio de escarlate era uma prefiguração da cruz. Ou seja, o fio de escarlate, ele traduzia ali na casa de Raabe uma aliança de Raabe com a nação de Israel. E a cruz traduz uma aliança do cristão com Deus. Uma aliança daquele que, por intermédio do sacrifício de Jesus na cruz, se aproxima de Deus. Essa prefiguração do sangue de Jesus na cruz no Antigo Testamento aparece em outros momentos. Por exemplo, no livro de Êxodo, no capítulo 12, no versículo 27, no versículo 7, está escrito: e tomarão do sangue e pô-lo-ão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Esse sangue do cordeiro, antes do povo sair do Egito, ele foi colocado nos umbrais das portas. E esse sangue identificava que naquela casa o anjo da morte não deveria entrar. Esse sangue era uma prefiguração do sangue de Jesus Cristo na cruz. Porque através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz, o inimigo não mais tem poder sobre aqueles que creem nesse sacrifício. O ladrão da cruz, ele
crer que Jesus Cristo era o Filho de Deus, e naquele mesmo instante ele é justificado e ele é salvo. Jesus diz para ele que naquele mesmo dia ele estaria com Jesus Cristo no paraíso. E é através daquele sangue que foi derramado ali na cruz, o ser humano pode alcançar a salvação da sua alma. Então, Raabe, por meio daquele fio de escarlate, era uma prefiguração desse sacrifício que séculos depois seria feito por Jesus Cristo ali na cruz. Um outro exemplo de prefiguração do sacrifício de Jesus na cruz acontece no livro de Números, no capítulo 21, quando o povo murmurador no deserto começa a ser picado por serpente. E Deus manda Moisés, no versículo 8, fazer uma serpente de bronze, uma serpente ardente, e colocar sobre uma haste. E será que todo que olhar para aquela haste, para aquela serpente, depois de ter sido picado, viverá. Então essa serpente também era uma prefiguração da cruz de Jesus Cristo, que estava num local elevado, e todo que olhasse para aquela cruz ali no Gólgota, para aquele sacrifício, todo que crer no sacrifício que foi feito ali, também terá vida, e vida com abundância. Jesus Cristo, ele disse no Evangelho que ele veio para dar vida e vida com abundância. E essa vida vem através do sacrifício de Jesus na cruz. No Evangelho de João, capítulo 3, no versículo 14, quando Jesus tem aquele diálogo com Nicodemos, no versículo 14, Jesus Cristo diz que como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Para fechar esse terceiro ponto, já nos encaminharmos para a conclusão, vamos refletir como pode uma prostituta entrar na genealogia de Jesus. Veja que interessante. Essa pergunta é emblemática e a resposta é a seguinte: a honra concedida a Raabe de ser ascendente de Jesus apontava para a gloriosa salvação disponível a todas as pessoas que se arrependessem de seus pecados. Veja que quando o povo se preparou para conquistar a terra de Canaã, até os seus inimigos os ajudaram. No livro de Provérbios, no capítulo 16, no versículo 7, Salomão registrou: sendo os caminhos do homem agradável ao Senhor, até seus inimigos faz com que tenham paz com ele. Que nessa lição nós possamos ter aprendido que para conquistarmos as promessas do Senhor é necessário preparação. Que para alcançarmos as promessas do Senhor precisamos nos planejar. E que, acima de tudo, para alcançarmos as promessas do Senhor, precisamos confiar nele. Porque mesmo com o planejamento que Josué fez, mesmo com as estratégias que ele teve de enviar os espias, de buscar conhecer o inimigo, ele só obteve êxito na sua caminhada porque Deus era com ele. Que você possa buscar de Deus aquilo que ele tem te prometido, as promessas que o Senhor tem feito na sua vida, que você possa alcançar, guiado e orientado pela palavra do Senhor. Vamos nesse momento fazer uma oração e agradecer a Deus, pedir que ele venha nos ajudar nessa caminhada que não é fácil, mas que certamente, assim como ele foi com Josué, ele também será com cada um de nós, e nós iremos alcançar vitória para a honra e para a glória do nome dele. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado, Deus, pela oportunidade de estudar mais essa lição, de aprender a Tua Palavra, tudo aquilo que o Senhor tem, ó Deus, nos prometido, as promessas que o Senhor tem feito a cada um de nós. Ó Pai, que nós viemos nos preparar, assim como Josué, assim como
Ó Deus, José, assim como Neemias e muitos outros líderes no Antigo Testamento planejaram, ó Pai, alcançar as suas promessas, alcançar, ó Deus, aquilo que o Senhor tinha lhes prometido, ó Deus, que nós também possamos, nas nossas vidas, confiar em Ti, ó Pai, e venhamos estar atentos para buscar nos preparar para as adversidades, para as dificuldades, para o que virá, ó Deus, enquanto estivermos em direção às conquistas que o Senhor tem nos prometido, Deus. Te peço que continue conosco, a cada dia que possamos aprender mais e mais da Tua Palavra, que o Senhor continue, ó Deus, com cada aluno que tem assistido essa lição, que tem estudado, ó Deus, que o Senhor venha abençoar a cada um, nos dê uma semana de paz, de tranquilidade. Ó Deus, é o que nós te pedimos e te agradecemos no nome do Seu Filho Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém.